Encontrei papéis de adoção escondidos numa gaveta e percebi que eu estava desaparecida desde 1994. Meu mundo inteiro desabou naquele momento. Ali, naqueles documentos amarelados pelo tempo, estava a minha identidade real, meu nome verdadeiro, e uma data que mudaria tudo: o dia em que fui declarada oficialmente desaparecida aos 5 anos de idade. 28 anos depois, eu finalmente descobriria a verdade sobre quem realmente sou. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Estamos batendo uma meta de inscritos aqui no canal. Então clica em inscrever-se agora e vem fazer parte do que estamos construindo juntos. Meu nome sempre foi Amanda Silva, pelo menos era o que eu acreditava. Cresci em uma casa modesta no interior de São Paulo, com aqueles que sempre chamei de meus pais, Dona Maria e seu João. Eles me criaram com amor, carinho, me deram educação, valores. Nunca questionei minha origem porque nunca tive motivos para isso. Era filha única, um pouco solitária talvez, mas feliz. Aos 33 anos, trabalhava como enfermeira no hospital da cidade. Tinha uma vida estável, relacionamentos normais. Nada em minha existência sugeria que eu carregava um dos maiores mistérios criminais do Brasil. Tudo mudou numa tarde de terça-feira, quando Dona Maria passou mal e foi internada. Seu João, desesperado, me pediu para buscar alguns documentos importantes em casa. Foi quando abri aquela gaveta do quarto deles, procurando pela carteira de identidade dela. No fundo, embaixo de papéis velhos, encontrei uma pasta amarela que nunca havia visto. Minha curiosidade falou mais alto. Dentro dela, meu mundo desmoronou. Havia uma certidão de nascimento com meu nome verdadeiro: Isabela Mendes. Um boletim de ocorrência datado de 1994, relatando meu desaparecimento. Fotos minhas quando criança que eu não me lembrava de ter tirado. E cartas. Muitas cartas de uma mulher chamada Luciana Mendes, implorando por qualquer informação sobre o paradeiro de sua filha desaparecida. Minha mãe biológica. Uma mãe que eu não sabia que existia. As cartas eram devastadoras. Luciana escrevia sobre os dias intermináveis procurando por mim, sobre como a polícia havia desistido do caso após alguns anos, sobre como ela nunca parou de acreditar que eu estava viva. A última carta era de 2018, 5 anos atrás. Ela ainda estava me procurando. Ainda acreditava que um dia me encontraria. Eu estava tremendo quando li cada palavra. Minha mente tentava processar a informação impossível. Eu era uma pessoa desaparecida. Alguém, em algum lugar, havia passado quase 3 décadas me procurando, enquanto eu vivia uma vida completamente diferente, sem saber de nada. Como isso era possível? Como Dona Maria e seu João conseguiram me criar por tanto tempo sem que ninguém descobrisse? Como eu não me lembrava de absolutamente nada da minha vida anterior aos 5 anos? E mais importante, onde estava minha mãe biológica agora? Corri para o hospital onde Dona Maria estava internada. Encontrei seu João no corredor, o rosto carregado de preocupação. Quando me viu chegando com a pasta nas mãos, o semblante dele mudou completamente. Era como se ele soubesse que esse momento chegaria um dia. Ele não negou. Quando mostrei os documentos, ele apenas fechou os olhos e suspirou profundamente. Durante anos, eles carregaram esse segredo. Durante anos, eles viveram com medo de que alguém descobrisse a verdade. Seu João me contou que eles sempre quiseram ter filhos, mas Dona Maria não conseguia engravidar. Quando me encontraram, eu estava perdida, sozinha, chorando numa praça em São Paulo. Disseram que tentaram encontrar minha família, mas quando não conseguiram, decidiram me criar como se fosse sua filha biológica. Fizeram documentos falsos, mudaram de cidade, começaram uma nova vida. Eles genuinamente acreditavam que estavam me salvando, que me dar uma família amorosa era melhor do que me entregar para o sistema de adoção. Nunca imaginaram que em algum lugar uma mãe estaria desesperada procurando por mim. Naquele momento, meu coração se partiu. Eu amava Dona Maria e seu João. Eles eram meus pais de criação, me deram tudo. Mas também havia uma mulher que passou as últimas 3 décadas em agonia, se perguntando se sua filha estava viva ou morta. Saí do hospital numa mistura de choque, raiva e confusão que eu nunca havia experimentado antes. Minha identidade inteira havia sido uma mentira. Cada documento que eu carregava, cada memória da minha infância, tudo estava construído sobre uma base falsa. Dirigi até minha casa com as mãos tremendo, a pasta de documentos no banco do passageiro como uma bomba prestes a explodir minha vida. Em casa,
Espalhei tudo na mesa da sala. Estudei cada foto, cada carta, cada detalhe que pudesse me dar pistas sobre quem eu realmente era. Nas fotos antigas, eu era uma criança pequena, magra, com grandes olhos castanhos que pareciam carregar uma tristeza que eu não conseguia lembrar. Usava roupas simples, mas sempre limpas. Havia uma foto específica que me chamou a atenção. Eu estava segurando a mão de uma mulher loira, ambas sorrindo para a câmera. Essa mulher deveria ser Luciana, minha mãe biológica. Peguei meu notebook e comecei a procurar por ela na internet. Luciana Mendes não era um nome raro, então encontrei dezenas de resultados. Mas quando adicionei filha desaparecida e 1994 na busca, encontrei matérias de jornal antigos que me fizeram chorar. Mãe não desiste de procurar filha desaparecida há 15 anos, dizia uma manchete de 2009. A foto mostrava uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros, olhos vermelhos de tanto chorar, segurando minha foto de criança. Era ela. Era definitivamente a mulher da foto que eu havia encontrado. Luciana Mendes continua distribuindo panfletos com a foto da filha Isabela, desaparecida em 1994. A criança tinha 5 anos quando sumiu de casa, em São Paulo. A mãe oferece recompensa por qualquer informação. Continuava a matéria. Continuei pesquisando e encontrei um grupo no Facebook chamado Procurando Isabela Mendes. Meu coração parou. Tinha mais de 5.000 membros. Pessoas que, durante anos, compartilharam minha foto, espalharam a notícia do meu desaparecimento, mantiveram viva a esperança de me encontrar. As postagens mais recentes eram de 2 meses atrás. Luciana ainda estava ativa. Ainda postava minha foto periodicamente. Ainda acreditava que um dia eu apareceria. 29 anos sem minha menina. Isabela, se você estiver vendo isso, mamãe nunca parou de te procurar. Volte para casa, dizia a última postagem. Minha mãe biológica. Depois de quase 3 décadas, ela ainda me chamava de minha menina. Encontrei o perfil pessoal dela. Luciana Mendes Silva, 52 anos, morava em Campinas. O perfil estava repleto de fotos minhas de quando eu era criança, cartazes de desaparecida e posts emocionados em cada aniversário do meu desaparecimento. Ela nunca se casou novamente. Nunca teve outros filhos. Sua vida inteira havia parado no dia em que eu sumi. Ela trabalhava numa ONG que ajudava famílias de crianças desaparecidas. Transformou sua dor pessoal numa missão de vida, ajudando outras pessoas que passavam pelo mesmo pesadelo que ela viveu. Nas fotos mais recentes, ela aparentava mais idade do que seus 52 anos. Os cabelos estavam grisalhos, o rosto marcado por rugas que pareciam ter sido cavadas pela preocupação e tristeza crônica. Eu estava observando os destroços de uma vida que foi destruída no dia em que eu desapareci. Peguei o celular e olhei para o número de telefone que havia encontrado no perfil dela. Meus dedos tremiam sobre a tela. Como você liga para alguém e diz: "Oi, eu sou sua filha que desapareceu há 29 anos." Como você explica que viveu uma vida inteira sem saber que existia uma mãe desesperada te procurando? Guardei o telefone. Não estava preparada para essa conversa ainda. Precisava processar tudo isso, entender melhor a situação antes de causar um terremoto emocional na vida dela também. Voltei para o hospital para confrontar seu João novamente. Dessa vez, eu queria respostas mais específicas. Encontrei ele no mesmo lugar, ao lado da cama de Dona Maria, que ainda estava inconsciente. Preciso saber exatamente como vocês me encontraram, disse, sentando ao lado dele. Preciso saber de tudo. Você já descobriu uma verdade que destruiu tudo o que você acreditava sobre sua vida? Conta nos comentários como foi lidar com uma revelação assim. Seu João olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e começou a contar a versão completa da história. Era maio de 1994. Ele e Dona Maria estavam em São Paulo para um tratamento de fertilidade. Eles haviam tentado ter filhos por 10 anos, gastado todas as economias em médicos e tratamentos, e aquela era sua última esperança. Foi no caminho de volta da clínica que eles me viram. Eu estava sentada sozinha num banco da Praça da República, chorando, suja, com roupas rasgadas. Havia ferimentos nos meus braços e pernas, como se eu tivesse caído ou corrido por muito tempo. Não conseguia dizer meu nome completo, só repetia Isa, Isa, e chorava chamando pela mamãe. Eles me levaram para a delegacia mais próxima, mas o policial de plantão estava mais interessado em terminar seu turno do que em cuidar de uma criança perdida. Disse que provavelmente eu era mais uma criança de rua,
que acontecia toda hora, que eles podiam me deixar lá, que no dia seguinte alguém cuidaria do caso. Amanda, seu João me chamava pelo nome que me deram. Você estava tão assustada, tão frágil. Quando a gente foi embora da delegacia, você agarrou na minha mão e implorou para não te deixar lá. Dona Maria chorou tanto naquele dia. A gente decidiu te levar para casa só por uma noite, até encontrar sua família. Mas as coisas não foram simples assim. Eles voltaram à delegacia no dia seguinte, e o mesmo policial disse que não havia nenhum registro de criança desaparecida que correspondesse à minha descrição. Sugeriram que procurassem abrigos e orfanatos, mas depois de semanas tentando, ninguém sabia quem eu era. Você não falava quase nada, filha. Só repetia algumas palavras, parecia ter algum trauma. Os médicos disseram que podia ser choque, que talvez com o tempo você se lembrasse de mais coisas, mas você nunca se lembrou. O que ele não me contou antes é que eles tentaram, sim, me devolver ao sistema oficial. Foram em assistentes sociais, abrigos, tentaram fazer o processo legal de adoção. Mas a burocracia era lenta, complicada, e eu estava claramente traumatizada. Cada vez que falavam em me levar para outro lugar, eu tinha crises de pânico. Depois de 3 meses, Amanda, você já nos chamava de mamãe e papai. Sorria de novo, brincava, parecia uma criança normal. A gente não conseguiu te entregar para estranhos. Decidiu que Deus tinha colocado você na nossa vida por algum motivo. Foi quando eles tomaram a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Falsificaram minha certidão de nascimento. Conseguiram documentos através de pessoas que conheciam, mudaram para o interior onde ninguém os conhecia e começaram uma nova vida. Para todos os efeitos, eu havia nascido Amanda Silva, filha biológica deles. O que a gente não sabia, filha, é que sua mãe verdadeira estava procurando por você. Se a gente soubesse, teria tentado encontrá-la, mas naquela época não tinha internet como hoje, não tinha como saber. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura contraditória de compreensão e revolta. Por um lado, eu entendia que eles realmente acreditavam estar fazendo o melhor para mim. Eles me salvaram de um sistema que, na época, realmente poderia ter sido prejudicial. Me deram amor, educação, uma família. Por outro lado, havia uma mulher que passou 29 anos em agonia por minha causa. Uma mãe que nunca parou de me procurar, que dedicou sua vida inteira à esperança de me reencontrar, enquanto eu vivia feliz e inconsciente a poucas horas de distância dela. Mas, João, eu disse, tentando manter a calma, vocês nunca pensaram em me contar a verdade quando eu cresci? Nunca consideraram que talvez minha família biológica estivesse me procurando? Ele abaixou a cabeça. Pensamos sim, principalmente quando você fez 18 anos. Mas aí já havia se passado tanto tempo. Tínhamos medo de perder você. E você parecia tão feliz sendo nossa filha. Era isso. O medo de me perder os fez tomar uma decisão egoísta. Uma decisão que privou uma mãe de sua filha por quase 3 décadas. Naquela noite, voltei para casa determinada a ligar para Luciana. Peguei o telefone, disquei o número, mas desliguei antes de completar a chamada. Fiz isso umas 10 vezes. Como você explica o inexplicável? Como você ressuscita uma filha que estava perdida há tanto tempo? Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e dá like se você acredita que ninguém merece passar 29 anos sem saber o destino de uma filha. Finalmente, às 2 da madrugada, eu criei coragem. Disquei o número e esperei. Ela atendeu no segundo toque, com a voz rouca de quem havia acabado de acordar. Alô? Luciana? Minha voz saiu como um sussurro. Sim, quem fala? Respirei fundo. Eu sou a Isabela. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. O silêncio do outro lado da linha pareceu durar horas. Eu conseguia ouvir a respiração dela ficando mais rápida, mais irregular. Depois, um som que me partiu o coração. O choro mais desesperado que já escutei na minha vida. Não era um choro normal. Era o som de 29 anos de dor sendo liberados de uma só vez. Isabela? Ela sussurrou entre os soluços. Minha Isabela? É você mesmo? Sim, mamãe, respondi. E foi a primeira vez que usei essa palavra pensando nela. Sou eu. Estou viva. O que se seguiu foi a conversa mais emocionalmente intensa da minha vida. Luciana riu, chorou, gritou de alegria.
fez 1000 perguntas ao mesmo tempo. Queria saber se eu estava bem, onde eu estava morando, se eu era feliz, se me machucaram, se eu me lembrava dela. Eu tentava responder tudo, mas mal conseguia formar frases coerentes entre meu próprio choro. Eu sabia, ela repetia. Eu sempre soube que você estava viva. Todo mundo dizia para eu desistir, mas eu sabia que um dia você voltaria para mim. Ela me contou que mantinha meu quarto exatamente como era em 1994. Minhas bonecas, meus brinquedos, minhas roupas de criança, tudo preservado como um santuário. Ela comprava presentes de aniversário e de Natal todos os anos, guardando numa esperança que parecia impossível para todos, menos para ela. Conversamos até o sol nascer. Eu contei sobre minha vida, minha profissão, sobre Dona Maria e seu João. Quando expliquei como fui criada, ela não demonstrou raiva, apenas gratidão. Eles te deram amor, ela disse. Eles cuidaram da minha menina quando eu não pude. Como eu posso sentir raiva disso? Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Ela dirigiria de Campinas até minha cidade. Eu mal consegui dormir. Passei a manhã inteira arrumando a casa, cozinhando, como se estivesse recebendo a visita mais importante da minha vida. E era exatamente isso. Quando o carro dela estacionou na frente de casa, meu coração quase parou. Através da janela, eu a vi descendo devagar, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. Ela estava mais magra do que nas fotos, mais frágil, mas quando nossos olhos se encontraram, eu vi toda a força do mundo naquele olhar. Corremos uma para a outra. O abraço que demos durou pelo menos 10 minutos. Ela me segurava como se eu fosse desaparecer novamente a qualquer momento. E eu finalmente entendia o que significava ser realmente amada por uma mãe. Era diferente do amor que sentia por Dona Maria. Era algo primordial, instintivo, como se uma parte de mim que sempre esteve faltando finalmente tivesse voltado para o lugar. Ela trouxe álbuns de fotos, vídeos antigos, cartas que escrevia para mim todos os anos no meu aniversário. Mostrou a caixinha com meus dentes de leite que caíram antes de eu desaparecer, um mechão do meu cabelo, desenhos que eu fazia quando tinha 5 anos. Olha aqui, ela disse, mostrando um desenho rabiscado de uma casa com 2 pessoas na frente. Você desenhou a gente 2 dias antes de desaparecer. Eu sempre soube que você se lembraria de mim algum dia. Mas a parte mais impressionante foi quando ela me mostrou o que havia feito profissionalmente todos esses anos. A ONG que ela criou já havia ajudado a reunir mais de 200 famílias com crianças desaparecidas. Ela transformou sua dor pessoal numa missão de vida, dedicando cada dia a evitar que outras mães passassem pelo que ela passou. Sua filha me deu propósito, ela disse. Cada criança que eu ajudei a voltar para casa era um pouco de você voltando para mim também. Durante nossa conversa, descobri detalhes sobre meu desaparecimento que me ajudaram a entender melhor o que havia acontecido. Nós morávamos numa região perigosa de São Paulo. No dia que desapareci, eu estava brincando no quintal enquanto ela cozinhava. Quando ela saiu para me chamar para o almoço, eu havia sumido. O portão estava aberto, e ela acreditava que alguém havia me levado. A polícia investigou por meses, mas nunca encontrou pistas concretas. Havia teorias sobre sequestro, tráfico de crianças, até mesmo a possibilidade de eu ter simplesmente me perdido e sido encontrada por outra família. Esta última teoria estava mais próxima da verdade do que qualquer um imaginava. Sabe o que mais me doía? Ela disse segurando minha mão. Era imaginar você crescendo sem saber que tinha uma mãe que te amava. Era pensar que talvez você acreditasse que eu te abandonei. Nesse momento, eu entendi que minha história não era apenas sobre mim. Era sobre uma mãe que nunca desistiu, sobre o poder do amor incondicional, sobre como algumas feridas nunca cicatrizam, mas podem se transformar em força para ajudar outras pessoas. Decidimos ir juntas visitar Dona Maria no hospital. Era importante que Luciana conhecesse as pessoas que me criaram, e eu precisava que Dona Maria soubesse que eu tinha encontrado minha família biológica. Não queria que ela sentisse que estava perdendo uma filha. Ela estava ganhando uma família estendida. Quando chegamos no hospital, Dona Maria já estava acordada e melhor. A apresentação entre as 2 mães da minha vida foi um dos momentos mais emocionantes que já presenciei. Dona Maria estava sentada na cama do hospital quando entramos no quarto. Ao me ver com Luciana, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Ela sabia exatamente quem era a mulher ao meu lado. Seu João levantou da cadeira, o rosto pálido, as mãos tremendo.
Dona Maria, eu disse suavemente. Essa é Luciana, minha mãe biológica. O silêncio no quarto era denso. Duas mulheres se olhando, cada uma tendo sido mãe da mesma criança em momentos diferentes da vida. Eu não sabia o que esperar. Raiva? Confronto? Acusações? Mas o que aconteceu me surpreendeu completamente. Luciana se aproximou da cama devagar e, com a voz embargada, disse: Obrigada por cuidar da minha filha. Obrigada por dar amor a ela quando eu não pude. Dona Maria começou a chorar. Eu sinto muito. A gente nunca quis te machucar. A gente só queria salvar ela. Luciana pegou a mão de Dona Maria e disse algo que mudou tudo. Vocês salvaram mesmo. Olha como ela cresceu. Olha a mulher maravilhosa que ela se tornou. Vocês fizeram o que eu teria feito se pudesse. Naquele momento, entendi que minha história não precisava ter vilões. Dona Maria e seu João erraram ao não procurar minha família biológica de forma mais efetiva, mas eles me amaram genuinamente. Luciana sofreu imensamente, mas nunca deixou que sua dor se transformasse em amargura. E eu fui amada por ambas as famílias de formas diferentes, mas igualmente profundas. Nos dias seguintes, organizei minha vida para dividir o tempo entre as duas famílias. Luciana me mostrou nossa casa original em São Paulo, que ela havia mantido exatamente como era. Meu quarto de criança permanecia intocado, como um museu da filha que ela perdeu. Havia cartas de aniversário escritas durante 29 anos, presentes guardados, fotos espalhadas por toda a casa. Eu nunca consegui me mudar daqui, ela explicou. E se você voltasse e não me encontrasse? Conheci também a ONG que ela criou, Instituto Isabela Mendes, Encontrando Caminhos de Volta. Ver meu nome na placa da entrada me emocionou profundamente. Ela havia transformado sua dor em esperança para outras famílias. Havia uma sala inteira dedicada a casos de crianças desaparecidas, com fotos, cronogramas, investigações em andamento. Cada criança que eu ajudo a voltar para casa é um pouco de você voltando para mim, ela repetiu o que havia dito antes. A equipe da ONG ficou em choque quando souberam que eu era a Isabela Mendes. Muitos deles conheciam minha história. Haviam participado das buscas durante anos. Para eles, eu era uma lenda, um caso impossível que finalmente havia se resolvido. Decidimos tornar nossa história pública. Luciana acreditava que nosso reencontro poderia dar esperança a outras famílias que ainda procuravam por seus entes queridos. Demos entrevistas para jornais locais, participamos de programas de rádio, compartilhamos nossa experiência em redes sociais. A repercussão foi imediata e massiva. Milhares de pessoas compartilharam nossa história. Outras famílias entraram em contato, relatando casos similares. Algumas pessoas que haviam sido adotadas informalmente começaram a questionar suas próprias origens. Nossa história se tornou um catalisador para mudanças na forma como casos de crianças desaparecidas eram tratados. Mais importante ainda, nosso caso ajudou a resolver outros. 3 famílias conseguiram reencontrar parentes desaparecidos depois que nossa história ganhou destaque. O Instituto Isabela Mendes recebeu doações que permitiram expandir o trabalho e contratar mais investigadores. Dona Maria se recuperou completamente e desenvolveu uma amizade genuína com Luciana. Elas passaram a conversar regularmente, compartilhando histórias sobre minha infância e adolescência. Era surreal e maravilhoso ver minhas 2 mães se tornando amigas. Seu João, inicialmente envergonhado e temeroso, encontrou paz quando Luciana o perdoou publicamente. Ele salvou minha filha. Ela disse numa entrevista: Como eu posso ser grata e raivosa ao mesmo tempo? Hoje, 6 meses depois daquele dia em que encontrei os papéis de adoção, minha vida mudou completamente. Tenho 2 famílias que me amam, 2 casas onde me sinto em casa, 2 histórias pessoais que se entrelaçam numa narrativa única de amor, perda e reencontro. Continuo trabalhando como enfermeira, mas agora também sou voluntária no Instituto Isabela Mendes. Uso minha experiência para aconselhar outras famílias que passam por situações similares. Entendo tanto a dor de quem perde quanto a confusão de quem descobre que sua identidade não era o que acreditava. Minha história me ensinou que o amor real transcende sangue, documentos ou circunstâncias. Que perdoar é mais poderoso que culpar. Que mesmo nas situações mais complicadas, é possível encontrar cura, reconciliação e propósito. Aprendi que não existe apenas uma forma de família, que às vezes as pessoas entram em nossas vidas de maneiras inesperadas e nos salvam sem nem perceber, que uma mãe verdadeira é aquela que nunca desiste,
seja ela biológica ou não. E descobri que minha história, por mais dolorosa que tenha sido para todos os envolvidos, serviu como ponte para reunir centenas de outras famílias. Que meu desaparecimento e reencontro se tornaram símbolos de esperança para quem ainda procura. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar o poder do amor maternal e que sempre há esperança mesmo nas situações mais impossíveis, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias de superação como a minha. Hoje eu sei quem sou. Isabela Amanda Mendes Silva, filha de Luciana, filha de Maria, enfermeira, voluntária, sobrevivente. E, principalmente, um milagre que levou 29 anos para se completar.